Iracema, minha companheira imaginária. São 7h58 da manhã do dia que eu avistei Argel pela primeira vez. Carinho, eu queria te perguntar primeiro, por que que você decidiu fazer essa viagem 54 anos depois, né? Olha só, é uma viagem que eu sempre quis fazer, não necessariamente como um filme, né? Mas como uma viagem, assim. E aí a vida é muito louca. Eu encontrei meu pai quando eu estava adolescente e tal, e logo depois, na década de 90, começou uma guerra civil na Argélia e era muito perigoso ir. Então, meu pai me proibiu, assim, de realmente foi um momento muito trágico, assim, da história da Argélia até 2002. E aí, minha mãe já estava mais velha e tal, e eu nunca achei que eu devia fazer essa viagem sem ela, assim, né? E aí eu só consegui fazer essa viagem de verdade depois que ela faleceu, assim. Eu não tinha como eu ir com ela viva, era um pouco uma traição, assim, para ela eu ir e tal. E aí, eu falei, cara, faz tantos anos que eu quero ir, eu sei filmar um pouquinho, assim, por que que eu não filmo essa viagem? E quem sabe ela não vira filme, assim. Tem uma história bonita, assim, né, desse país que eu descobri e tal. Então, eu achei que ia ser um filme sobre uma viagem e tal. Quando eu cresci, acho que tem isso no filme, assim, eu sempre imaginei que meu pai era um guerrilheiro, entendeu? Que ele era meio Che Guevara, assim, e tal. E eu tinha sempre essa fantasia da Guerra da Argélia na minha cabeça, assim, da Guerra de Independência. E foi num momento, assim, eu filmei em 2019, assim, e foi logo depois da eleição no Brasil, né, assim. Então eu fiz essa viagem muito querendo filmar essa viagem, mas muito tentando fazer uma certa arqueologia do que tinha sido essa Guerra de Independência. E eu me dei conta que na minha vida inteira eu nunca dei um Google na Argélia. Falei, gente, que coisa louca, né? Porque eu estava indo para lá, eu acho que dei 2 antes de viajar, assim. Então, eu não tinha a menor expectativa, eu sabia que era um lugar, e eu me lembro de dar um Google, e eu me lembro de conversar com meu pai e tal. Meu pai mora na França, e eles me contavam dessas montanhas. Mas eu achava que quando eu ia chegar lá, que eu ia resolver minha vida, entendeu? Que eu ia entender dizer que veio meu nome, e que aquilo ali ia ser o meu país, e que eu era, sabe, porque crescendo no Ceará com esse nome, eu era até eternamente estrangeiro e tal, e que Uhum. eu ia pertencer àquele lugar. E não foi nada disso, entendeu? Assim, eu cheguei lá e é um país super estrangeiro para mim. E como foi encontrar aqueles seus parentes ali? É uma loucura, porque eles não são parentes, né? Eles são meus parentes, mas eles não são. Então, tinha essa ambiguidade, assim, que quando eu entrei na casa daquela minha prima, que mora numa casa tradicional, berber e tal, que ela tá ali com o marido e tudo, eu dizia assim, gente, eu venho daqui também, entendeu? Mas ao mesmo tempo não. Então, e era muito louco, porque tem uma coisa do cinema, eu acho que se eu tivesse ido lá, só ido assim, para conhecer e tal, eu acho que as relações teriam sido muito mais superficiais, assim, eu acho que tem uma coisa do cinema, é uma coisa de perfuradora, assim, né, a presença da câmera. Então, claro que tinha um estranhamento na chegada, mas depois ela me serviu um pouco, o álibi de estar fazendo um filme, você perguntou se eu queria fazer esse filme, acho que eu fui entendendo lá também que o álibi de fazer um filme, ele me permitiu viver 100 anos em um, 50 anos em um, entende? Assim, porque as portas se fechavam, mas depois quando elas se abriam completamente, assim. Eu queria perguntar para você qual que é o significado, né, de estrear o filme na Mostra de São Paulo e como que você enxerga, né, o momento do cinema brasileiro. Eu acho que a gente está precisando muito ouvir a palavra resiliência hoje em dia no Brasil, né? Porque depois de tantos mortos, depois desse projeto de destruição cruel que está sendo feito, então eu acho que isso é gigante. Eu acho que isso, né? O cinema é um pouco o DNA do cinema, né? A esperança, a possibilidade, o porvir, a luz que você joga na tela e tal. Então acho que isso é incrível. Eu acho que a gente vai precisar de muitos anos precisando sonhar para poder reconstruir o que foi feito. Eu acho que a gente vai poder exercitar a possibilidade de sonhar. Eu acho que o cinema é isso, ele exercita a gente, como eu te falei antes aqui, essa possibilidade da gente sonhar, de imaginar. Eu acho que a mostra é um pouco, eu tenho uma sensação de que ele é um pouco um primeiro passo, né? Porque eu acho que o ano que vem tem que ser o ano da vitória e do sonho, sabe? E eu Uhum. acho que eu acho que a sensação que eu tenho da mostra, eu acho que ela é um porta-estandarte, assim, desse movimento que eu estou vendo adentrar no ano que vem, assim, tentando pensar um pouco o significado dela hoje, sabe?